Muito bem. Quando a gente fala a respeito de cura, eu quero falar para você que existe uma cura que é necessária e a verdadeira cura. A verdadeira cura começa na alma. Muitas das vezes o seu corpo físico não tem nenhum tipo de machucado, mas a tua alma está machucada. E com isso, você reflete no teu corpo. A Bíblia Sagrada vai dizer no livro de João, terceiro livro de João, a carta de João, epístola, capítulo 1, versículo 2, vai dizer assim: Amado, desejo que te vá bem em todas as coisas e que tenhas saúde, assim como bem vai a tua alma. Aqui ele já demonstra uma preocupação a respeito da alma. Vivemos num mundo hoje onde as pessoas estão doentes e a doença muitas das vezes não é física, é a doença da alma. Tendo em vista que a alma é a sede dos sentimentos. Se a alma é a sede dos sentimentos, é onde está a alegria, a tristeza, todo tipo de sensações. Nós estamos com isso dentro da nossa alma. E se a nossa alma ela não estiver bem, dificilmente você vai refletir isso no teu corpo. A cura física, irmãos, só é possível muitas vezes quando você está espiritualmente e emocionalmente bem. A cura não é só física, a cura também é espiritual, emocional. Muitas pessoas, elas pedem cura para o corpo, mas vivem com a sua alma adoecidas. Aí você pode dizer, mas qual é o tipo de doença da alma? Amargura, medos, culpas, traumas não resolvidos. São situações que nós precisamos estar curando primeiro por dentro, para depois refletir esta cura do lado de fora. Então, a verdadeira cura, ela não começa de fora para dentro, começa de dentro para fora. E quem pode curar esta ferida, que muitas das vezes não é uma ferida exposta, é uma ferida interna. Só quem pode curar esta ferida é o Espírito Santo. A alma ferida enfraquece o corpo e o espírito. Mas o Espírito Santo, ele tem poder para tratar de uma alma ferida. Provérbios, capítulo 18, versículo 14, a palavra do Senhor vai dizer assim, olha, o espírito firme sustenta o homem, a sua doença, mas o espírito abatido, quem poderá suportar? Olha só, irmãos, eu vou ler novamente Provérbios, capítulo 18, versículo 14, da palavra do Senhor, vai dizer assim, olha, o espírito firme sustenta o homem, na sua cabeça, na sua doença, mas o espírito abatido, quem poderá suportar, irmãos? Nós sofremos hoje batalhas espirituais que começam dentro, e isso começa a refletir do lado de fora. Você precisa estar bem espiritualmente, você precisa estar com a tua alma bem estabelecida. Agora, se você estiver com a sua fé fraca, o teu corpo vai começar a sentir esta sensação de fé fraca, né? Quando a tua alma está doente, você fica com a sua fé fraca, você fica com o teu corpo fraco, você não toma decisões certas, você fica confuso nas suas decisões e as suas relações adoecem. Você tem relações com pessoas adoecidas, estremecidas, né? Você briga com todo mundo, não consegue se entender com ninguém, nada está bom e nem ninguém está de acordo com aquilo que você imagina como certo. Esse tipo de sensações são estremecidas por conta de estar com a sua alma adoecida. A dor da alma é silenciosa e ela mata aos poucos, tá, irmãos? Não é uma coisa que é rápido, é devagarinho. A pessoa vai adoecendo aos poucos, é silencioso. E nós precisamos estar cuidando da nossa alma. Se você não estiver cuidando da tua alma, irmãos, você pode estar com um grande problema. Nós temos exemplos bíblicos de almas que precisavam de cura. Olha só, irmãos, a Bíblia Sagrada vai dizer no primeiro livro de Samuel, capítulo 1, que Ana, ela carregava uma tristeza profunda por não ter filhos, mas Deus curou a alma dela. Deus primeiro curou a alma dela e depois o ventre. Entende isso, irmãos? Às vezes você não recebe a cura que você está esperando porque você não deixa a tua alma ser curada. Primeiro o Senhor cura a alma, depois Ele cura o físico. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 18, a palavra do Senhor vai dizer assim, olha, ela se foi
e já não era mais triste o seu semblante. Deus cura primeiro o emocional dela. Quando ela está com o emocional restabelecido, depois isso reflete no corpo. A gente encontra Davi, irmãos, Salmo 32, ele carregava uma culpa pelos pecados escondidos. Então, enquanto ele não confessou, o seu corpo adoeceu. O pecado adoece aos poucos, irmãos. Pecado encoberto adoece. Salmo 32, versículo 13, ele diz assim, olha, enquanto calei, envelheceram os meus ossos. Olha só, irmãos, ele está falando aqui de coisas encobertas, que estava adoecendo ele aos poucos, estava lhe matando espiritualmente aos poucos. Talvez você está hoje morrendo aos poucos e não percebe, mas você precisa ser curado, você precisa ser transformado, você precisa deixar a sua alma ser estabelecida. Porque se você não permitir o Espírito Santo tratar dessa enfermidade espiritual, você vai morrer espiritualmente. Nós encontramos aqui uma mulher no tanque, João capítulo 4, a mulher que buscava, irmãos, cura em relacionamentos. Mas Jesus curou ela ao revelar a sua identidade e o propósito. Ela buscava cura em relacionamentos e encontrava depressão, encontrava tristeza, encontrava amargura, encontrava fé estremecida, mas quando ela encontrou-se com Jesus, Jesus primeiro cura ela, mostrando para ela, revelando a identidade dela, olha, você é isso. Ei, o Espírito Santo de Deus, ele manda aqui nesta oportunidade dizer para você, você tem uma identidade específica diante de Deus, Deus tem uma obra na tua vida e você não é o que as pessoas acham que você é aquilo que Deus ele quer que de fato você compreenda que você é. Mas pastor, eu não compreendi. Meu irmão, você tem uma identidade estabelecida a qual Deus já colocou dentro de você como propósito. Você não precisa ser outra pessoa para agradar, você tem que ser aquilo que Deus quer que você seja. Identidade e propósito. Se você não compreende isso, você vai viver doente, porque você vai tentar ser uma pessoa que você não é, fazer uma coisa que você não é, estar onde você não era para estar. Agora, como identificar, pastor, que a minha alma ela precisa de cura? Olha só, irmãos, existem alguns pontos aqui simples, objetivos e necessários. Primeira coisa, reações desproporcionais, ou seja, explosões, retratações, você está brigando com todo mundo, explode por qualquer coisa, meu irmão, cuidado, esse não é um comportamento natural. Segundo, dificuldade em confiar em Deus e nas outras pessoas, as decepções foram tão grandes, as provações estão sendo tão grandes, muitas das vezes você encontra dificuldades em confiar em outras pessoas e até mesmo em Deus, acha que está todo mundo mentindo para você, mas eu quero dizer para você em nome de Jesus, comece a identificar isso hoje. Falta de perdão, mágoa acumulada no coração. Meu irmão, quantas pessoas estão dentro, não estou falando fora da igreja. Um comportamento de uma pessoa fora da igreja naturalmente você encontra pessoas magoadas, pessoas entristecidas, acumulando mágoa no coração. Mas quando a gente olha para dentro da igreja, esse não é um comportamento cristão. Pessoas com mágoas, pessoas que estão com os ossos envelhecidos, secando, igual o nosso irmão Davi falou no Salmo 32, versículo 3, pessoas que estão amarguradas dentro da igreja, irmãos, e não conseguem liberar o perdão. Sabe qual é o nome disso? Autossabotagem. Você não precisa de ninguém para lhe sabotar, você mesmo está te sabotando. Porque quando você deixa esses tipos de sentimento entrarem dentro do teu coração, você está se auto-sabotando aos pouquinhos. E tudo que o inimigo precisa é disso, irmãos. Não precisa de muito, ele precisa de pouco, para que você venha se auto-sabotar. E desta forma, você só vai afastando mais a presença do Espírito, de maneira que o Senhor ele vai tocando, batendo na porta do teu coração, pedindo entrada, passagem, você fala, aqui não tem espaço para que o Espírito Santo entre. E sabe qual é o nome disso? Autossabotagem. Você vai você mesmo se prejudicando com muitas situações. Aí você para e fala assim, poxa, eu prejudico somente eu mesmo com essas minhas atitudes. E realmente isso é verdade.
Você tem prejudicado somente você com essas atitudes. E você precisa mudar, porque esse sentimento de vazio, tá? Mesmo que coisas boas estão acontecendo em sua volta, mas você sente esse sentimento de vazio dentro do teu coração, é por conta disso. A tua alma precisa de cura. E você precisa identificar isso. O primeiro processo da cura é você identificar que precisa de ajuda. Enquanto você achar que essas coisas são naturais, que você é assim mesmo e nada vai mudar em você, você vai continuar deste jeito. Agora, você precisa mudar, você precisa ser transformado, você precisa permitir ser transformado. Você precisa identificar isso em você. E você mesmo dizer, não, eu não posso me auto-sabotar, eu preciso ser curado, eu preciso ser transformado. E eu tenho uma notícia aqui para você, poderosa para a tua vida. Jesus, ele cura almas feridas. Se você não sabia, eu vou repetir. Jesus, ele cura almas feridas. Pessoas que estão se auto-sabotando, quando entregam a sua vida para Jesus, elas recebem a cura. Lucas, capítulo 4, versículo 18, diz assim, olha, o Espírito do Senhor está sobre mim, para curar aos quebrantados de coração. O Espírito do Senhor está sobre mim, para curar os quebrantados de coração. Então, Jesus, irmãos, ele não ignora nos seres humanos, nas pessoas, traumas. Jesus, ele não ignora nem minimiza dores. Jesus, irmãos, não condena quem está ferido. E Jesus, irmãos, ele troca, limpa, restaura, levanta estes sentimentos. Então, quando nós entendemos isso, eu preciso de Jesus. Eu preciso do Espírito Santo sobre a minha vida. Porque existem alguns traumas, existem algumas dores, existem algumas feridas que estão aqui, ó, todo instante me lembrando. E o único que pode limpar, trocar, restaurar e me levantar é Jesus. É o único. E como que começa esse processo, pastor? Eu identifico, eu entendi que só Jesus pode fazer esta obra na minha vida, e eu aceito isso, né? Eu aceito esta condição de que somente Jesus pode fazer esta obra na minha vida. Mas como, pastor? Como que eu posso começar o processo de cura da minha alma? Eu preciso começar, pastor. Primeiro, é reconhecer que você tem uma dor e que você carrega esta dor. Você reconheceu isso, né? Então você não pode esconder para Deus e mostrar para Deus que você quer cura e de fato você quer se libertar dessa condição que você está, que foi imposta a você e com o tempo você não está conseguindo liberar-se dela. Esta é a primeira coisa que você precisa fazer. A segunda coisa, traga a sua alma à presença de Deus. Ou seja, entrega tudo no altar. Entrega tudo diante do Senhor. Coloca-se diante do Senhor. Quebrantamento, irmãos. Muitas pessoas não conseguem mais se quebrantar-se aos pés do Senhor Jesus, porque não têm o hábito de orar, não têm o hábito de se colocar na presença de Jesus em oração. E é fundamental e importante você ter hábitos de oração, tirar períodos de oração na tua casa. Não é uma oração, vamos dizer assim, comum, tipo, eu vou orar porque faz parte aqui de orar, eu sou obrigado a orar, eu vou orar. Não, é uma oração com quebrantamento, uma oração com entrega, uma oração com vontade, uma oração com renúncia. É uma oração com você colocar ali diante do Senhor a tua vida e falar, Deus, eu estou aqui, Pai, fala porque o teu servo ouve, eu preciso de uma resposta, eu preciso de um direcionamento, eu preciso, Senhor. Entende? Terceiro, irmãos, isso é fundamental, esse passo aqui é fundamental. Confesse o que você está ali sentindo como peso. O que está pesando você? Tiago, capítulo 5, versículo 16, a palavra do Senhor vai dizer assim, confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, para que sereis sarados. Então você precisa orar.
Você precisa confessar os seus pecados, suas falhas, transgressões. Você precisa falar com Deus. Deus, eu preciso, Pai, de ajuda. Eu preciso, Senhor, de um direcionamento. Eu preciso, Senhor, de um fortalecimento. Eu preciso, Pai, que o Senhor venha estar aqui me mostrando o que eu preciso abrir, confessar, entregar diante do Senhor. Você precisa confessar, meu irmão. Você já confessou diante de Deus o que pensa, o que está pesando nos teus pensamentos, o que está de fato aí lhe incomodando espiritualmente? Você precisa colocar diante de Deus isso. E o próximo passo? Esse próximo passo, que é o quarto, há uma batalha espiritual entre muitas pessoas. Por quê? Isso aqui, irmãos, é a mesma coisa que você estivesse se doando para Deus. É a questão de você se libertar, liberar o perdão. Perdoar, irmãos, não é esquecer, Perdoar não é esquecer. Você não vai esquecer o que aconteceu. De fato, é difícil, mas você não vai carregar mais o peso. O perdoar é você deixar, é você não carregar mais aquele peso, aquela sensação ruim, aquela coisa ruim com você. É você deixar, é você liberar. Então, você precisa, de fato, liberar o perdão. O perdão, muitas das vezes, é o que está trazendo amargura para o teu coração. Uma alma amargurada, irmãos, dificilmente consegue sentir a presença do Espírito Santo. E existem muitas pessoas que não conseguem liberar o perdão, não conseguem abrir-se diante de uma situação difícil e liberar perdão. Não sei quais são as situações da vida que você passou, não sei quais são as situações que você tem passado, mas é muito necessário você entender esta questão de abrir-se para liberar o perdão. O perdão é muito essencial e necessário na vida de qualquer ser humano, seja ele cristão ou não. Quando você não libera perdão, você vai amargurar-se dentro de si, uma autossabotagem. Você está se sabotando espiritualmente, fisicamente, e algumas doenças começam a surgir a partir desta questão de você não conseguir liberar o perdão e ficar com isso, carregar esse peso, essa amargura dentro de você, não sei, 10, 15, 20 anos, e você não consegue liberar o perdão. E você precisa deixar de carregar esse peso. E coloque-se dentro de você essa disposição: Senhor, eu não vou carregar mais esse peso. Eu não tenho que carregar esse peso, eu não vou carregar esse peso, eu não quero carregar esse peso. E o último aqui, irmãos, alimente a sua alma com a palavra de Deus. É fundamental e essencial, todo cristão, seja ele quem está sofrendo com estas questões ou não, você precisa se alimentar da palavra de Deus. A palavra de Deus, irmãos, é o remédio que sara e fortalece, sabe? A palavra de Deus, ela te sara e te fortalece. Quando criança, e isso ainda até hoje eu acredito, você dá um remédio para a criança e depois você dá uma vitamina. A Bíblia Sagrada, ela tem o remédio que vai sanar aquela situação que você está vivendo, e ela já tem a vitamina que você precisa para que você venha estar bem estabelecido e conseguir se movimentar em direção àquilo que Deus tem para a tua vida. Então, você precisa da Bíblia. Uma pessoa que se diz cristão e está na presença de Deus e não busca conhecimento dentro das Sagradas Escrituras para o seu fortalecimento, é uma pessoa que está caminhando em direção a um abismo e não sabe. Meu irmão, não basta você aceitar Jesus como teu Salvador e simplesmente ouvir mensagens, ouvir pregações, participar de estudos, se você não tem a prática da leitura da Bíblia Sagrada. Por exemplo, você está assistindo esse vídeo aqui e é muito importante que você assista a ele, porque ele vai te dar um esclarecimento, fortalecimento e vai fazer com que você cresça. Mas se você sair desse vídeo e ficar somente com este vídeo e não buscar a leitura da palavra de Deus, esse efeito a qual você está sentindo agora, de estar praticando o que eu estou falando aqui para você, ele vai passar, porque é uma motivação a qual eu estou trazendo para você. Eu estou trazendo aqui para você no motivacional, aonde você precisa entender, acreditar e buscar esta palavra para a tua vida e colocar em prática. Mas se você simplesmente ficar só com essa palavra, ela passa. Ela não tem o que a Bíblia tem para te dar.
Entende? Você tem aqui argumentos fortes, que eu acredito que vai ser muito importante para a tua vida. Mas o que a Bíblia tem é aquilo que você precisa, que vai sarar e vai fortalecer. Agora, pastor, você pode dizer assim, pastor, né, esse é o remédio que eu preciso. Sim, é um remédio que você precisa, a Bíblia. Você precisa ler a Bíblia. A cura da tua alma, ela vem a partir do momento que você lê a Bíblia. E quando você recebe a cura da alma, tudo se transforma, tudo ao teu redor muda. Muda relacionamentos, seus relacionamentos são restaurados, decisões tornam você mais saudáveis, né? Você vai ver que, de fato, você vai olhar assim, poxa, eu tomei uma decisão aqui, que glória a Deus, né? Foi para a glória de Deus a decisão que eu tomei. A presença de Deus, você sente ela com mais clareza, né? Porque a tua alma, ela está curada, meu irmão, você está livre, você sente a presença de Deus e você se sente à vontade para glorificar a Deus. O corpo vai responder melhor, porque, irmãos, a tua alma, ela está bem, o corpo responde melhor a isso. Você pode até pegar um resfriado, uma gripe, mas isso não vai te paralisar. Agora, se você estiver com a sua alma ferida, isso, que é uma coisa simples hoje, pode até mesmo te levar a complicações, porque a alma já está dolorida, mas quando a alma está curada, transforma-se tudo ao teu redor, tudo muda, tudo é transformado. E se você quiser viver essa transformação, essa mudança, você precisa mudar hoje. Pegue esse vídeo aqui, irmãos, coloque no papel essas coisas que eu estou falando aqui para você hoje, coloque no papel e fala assim, Deus, se o Senhor quer me curar, me cura por inteiro. Você pode estar pedindo a cura do Senhor por fora, de algo que você está sentindo no teu corpo, mas Deus está dizendo assim, olha, deixa eu curar o que ninguém está vendo. E Ele quer curar em você aquilo que ninguém está vendo. Ele quer tocar a sua alma. E quando Ele cura a alma, tudo muda. Creia nisso. Que Deus te abençoe. E até o nosso próximo vídeo. Deixe o seu like neste vídeo aqui e compartilhe para que nós possamos pregar o Evangelho de Deus a outras vidas. E outras vidas possam ser curadas, impactadas para a glória de Deus. Muito obrigado. Fique com Deus e a paz do Senhor. Você já parou para pensar que o dom de Deus na tua vida pode estar desativado e você precisa ativar o dom espiritual de Deus que está em você? Neste dia, neste tema de hoje, eu quero falar sobre ativar o seu dom espiritual e viver o melhor de Deus na tua vida. Na Bíblia Sagrada, nós temos um alerta quanto a isso. Talvez o seu dom está desativado e você precisa assistir esse vídeo para poder estar ativando nesse mesmo dia e começar a viver o melhor de Deus para você. Eu sou o pastor Rogério Azevedo, aqui do canal Teologia Ideal, e hoje estarei trazendo esta palavra para a tua vida, onde eu creio que pode transformar a sua caminhada daqui para frente. Segundo o livro de Timóteo, capítulo 1, versículo 6 da palavra de Deus, vai estar escrito assim, olha, por esta razão, lembro-te que despertes o dom de Deus que há em ti. Esse aqui é um alerta de Paulo a Timóteo, a respeito do dom ou de despertamento do dom de Deus sobre a vida dele. Você tem um dom e talvez você sabe disso. Você sabe que tem esse dom dentro de você, porém você não consegue colocar em prática. Muitas pessoas estão no mesmo caminho que você. Muitos têm o dom, mas poucas são as pessoas que ativam o dom. Deus já colocou dons espirituais dentro de você, mas o dom, ele está desativado. O dom, ele só é ativo através de 3 coisas que talvez você não está cumprindo. O dom, ele está desativado por quê? Porque não cumpre o propósito. Talvez você está utilizando a sua vida hoje para não cumprir o propósito de Deus sobre a tua vida. Por isso que o dom está desativado. Outro motivo que pode estar deixando o dom de Deus sobre a tua vida desativado é porque não está sendo frutífero, não é para frutificar dentro daquilo, o propósito a qual Deus tem para aquele dom que está sobre a tua vida. E o terceiro é enfraquece com o tempo. Então, essas 3 coisas
são muito importantes na nossa compreensão no que diz respeito a ativar o dom. Então, o dom ele não está ativo porque não está cumprindo um propósito, não está frutificando e não está ali com o tempo se fortalecendo, mas está enfraquecendo. Você precisa estar atento, você precisa esperar e sentir da parte de Deus, você precisa se movimentar através da fé. Eu falo aqui muito sobre isso, a questão da fé em movimento. Quando a fé ela está ativa, ela movimenta. A fé ativa, ela traz movimento e leva você em direção àquilo que Deus ele já tem preparado para você. Então, Deus não te chamou para estar escondendo o talento. Deus te chamou para que você possa estar edificando o corpo e glorificar o nome do Senhor através disso. Então, se você canta, se você prega, se você tem o dom de ensino, se você tem dons espirituais, você precisa estar frutificando para isso. Você precisa estar se preparando para esse momento. Deus tem um talento e você não pode estar se escondendo dentro do talento de Deus para a tua vida. Agora, o que é um dom espiritual? Quando identificamos isso, nós conseguimos perceber muitas coisas. O que é um dom espiritual? Você não sabe? Eu vou te dizer, olha, grave isso, tá? Se você pode, nesse momento, anote. O dom espiritual é uma habilidade espiritual concedida pelo Espírito Santo com um propósito. Não existe dom espiritual sem propósito. Deus não vai dar um dom espiritual para a pessoa simplesmente por dar, não. O Senhor ele vai dar com um propósito. Então, vou falar aqui novamente, é uma habilidade espiritual concedida pelo Espírito Santo com um propósito. Qual é o propósito do teu dom espiritual? Servir a igreja, expandir o reino, abençoar vidas. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4, versículo 11, apresenta vários deles. Você sabia disso? Depois você pega a sua Bíblia e faça essa leitura. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 4 até o versículo 11, vai estar nos apresentando vários, desses dons espirituais. Quer ver só? Palavra de sabedoria, palavra de conhecimento, fé, dons de cura, profecia, discernimento, línguas e interpretação. Cada um recebe. Ninguém fica sem o dom espiritual quando busca de Deus. Você tem um dom, eu tenho certeza disso. Agora, o que você precisa fazer é estar acordando este dom dentro de você, despertando. Agora, muitas pessoas estão com o dom adormecidos. Agora, pode ter sido a luta, a dificuldade, a provação, o dia a dia, o cansaço, pode ter levado você a adormecer o dom de Deus na tua vida. Agora, você não pode deixar esse dom adormecido. Mas o que pode ter deixado esse dom adormecido? Irmãos, o medo de errar, a comparação com os outros. Você olhar uma pessoa que canta, por exemplo, e você canta mediano, você pode imaginar assim, eu não canto tão bem, mas o que vai fazer a diferença na tua vida não é o cantar, mas é o dom de Deus na tua vida. Tem pessoas que nunca estudaram, mas elas têm o dom de Deus, um dom espiritual. Ela serve ao Senhor louvando, e quando ela louva, ainda que não tenha a voz mais bonita ou as técnicas mais, as melhores técnicas, mas ela vai estar fazendo, e ela vai estar fazendo com graça, com o Espírito, com o Senhor o ajudando. A insegurança espiritual, pessoas que não oram e se sentem inseguras espiritualmente, falta de ensino e mentoria, talvez na igreja ou no lugar onde você está não tem um ensino muito bom a respeito da Bíblia Sagrada, e isso é um problema, porque dentro da igreja é necessário você ter a escola bíblica dominical, cultos de ensino da palavra, irmãos. É muito importante esse discernimento e conhecimento para que você tenha um crescimento espiritual. Falta de comunhão com o Espírito Santo é você tirar um período dentro da tua casa para você estar orando, para você estar meditando, para você estar buscando da parte de Deus. Isso é fundamental e de muita importância para o teu crescimento espiritual, porque senão você vai morrer espiritualmente, mas a palavra
palavra de Deus ela é clara, quando nós lemos lá no começo, né? Desperta o dom que há em ti, irmãos. Se está escrito desperta o dom que há em ti, existem muitas pessoas que estão adormecidas, pessoas com potencial enorme, mas estão adormecidas. O fogo, né, do dom não pode se apagar, irmãos. Ela tem que estar constantemente sendo alimentada através da tua fé em Cristo Jesus, através da sua busca. Agora, o que acontece quando eu ativo esse dom? E aí que está, irmãos, o segredo. A luta do inimigo é para que você não venha ativar o dom de Deus que está na tua vida, porque ele sabe que quando você ativa o dom de Deus que está sobre a tua vida, a sua identidade espiritual se fortalece. É a primeira coisa que acontece. A sua identidade espiritual, ela se fortalece. Você começa, né, a ver as coisas como Deus quer que sejam vistas, né? Então você começa a olhar uma situação de luta e você começa a ver aquela situação da maneira que Deus quer que você veja. Isso é muito importante. A segunda coisa que acontece, né, a visão são impactadas através de você, ou as vidas, né, das pessoas começam a mudar, a visão das pessoas a seu respeito, elas começam a mudar. Então, quando alguém olha para você, ela vai olhar para você com um olhar diferente, porque você está agora com a identidade espiritual a qual Deus determinou que você viesse a estar. Quando a pessoa vai olhar para você, ela vai olhar para você com outros olhos, e as vidas delas serão inflamadas, né, pelo Espírito de Deus que está sobre a tua vida. Irmãos, para abençoar vidas, é muito importante você identificar, vidas são impactadas através de você, quando você se coloca na posição e busca ter esse discernimento dentro daquilo que Deus tem para a tua vida. Terceiro, seu relacionamento com Deus se aprofunda, né? Quanto mais você busca do Senhor, quanto mais você clama ao Senhor, mais próximo do Senhor você está. Deus te revela o próximo nível, quando você está, irmãos, de verdade, buscando a palavra de Deus, lendo a palavra do Senhor, se meditando nas Escrituras Sagradas, o Senhor ele começa a revelar para você coisas novas e profundas, a qual talvez você ainda não sabe, mas aí o teu relacionamento se aprofunda com Deus. Irmãos, buscar um relacionamento mais próximo do Senhor é super necessário para todos aqueles que querem ativar o dom espiritual. Talvez o teu dom é de pregar a palavra. Como que você vai pregar a palavra se você não lê a Bíblia e não ora, meu irmão? Né? Tem muitas pessoas que querem pregar a palavra de Deus vendo outras pessoas pregando. Não é assim, irmãos. Né? Tem pessoas que vão falar assim, eu vou assistir fulano de tal pregando e da forma que ele fizer eu vou fazer também. Não é desta maneira. Você precisa ter um relacionamento com Deus, a sua intimidade com o Senhor. E como que você busca isso? Através da oração, através do jejum, através da leitura da Bíblia. Irmãos, pregador ou uma pessoa que quer pregar e que não, irmãos, olha, preste muita atenção, e não lê a Bíblia é perigoso. Né? É muito perigoso. Como que você vai pregar? O que você vai pregar, irmãos, se você não lê a Bíblia? Então você precisa ler a Bíblia, você precisa ter o hábito de leitura da palavra de Deus. Se você quer, de fato, ser um pregador da palavra do Senhor, passar para o próximo nível. E o nosso próximo ponto seria, você vai, irmãos, né, sair do banco e entrar no campo. Né? Quantas pessoas estão lá no banco sentadas, estão na cadeira sentado, mas o Senhor ele tem uma obra tão grandiosa na vida dessa pessoa, mas ela não, ela está ali se retraindo, porque está com um dom, né, dormindo. Né? Você não é um espectador, entenda isso. Deus não te chamou como um espectador para estar aí sentado no banco. Deus te chamou como um instrumento para estar em ação. Né? Talvez quando você começar a fazer aquilo que Deus colocou para você estar fazendo, vidas serão alcançadas por intermédio do dom que Deus tem na tua vida. Ele tem pressa em estar realizando, ele tem pressa em estar fazendo a obra dele sobre a tua vida. Então é necessário você sair da condição de espectador e vir, irmãos, né, como um instrumento na obra do Senhor. Agora, como ativar o seu dom espiritual na prática? Né? Aqui em cima eu falei sobre as questões espirituais, né? na teoria, que você deveria estar fazendo como cristão, práticas de um cristão. Agora, na prática, como que eu posso estar fazendo? Primeiro, peça a direção do Espírito Santo. Né? Peça para o Senhor, fala assim, Senhor, né, qual é o dom que o Senhor me deu? Se você ainda não sabe, peça para que o Senhor venha lhe mostrar, ele vai te mostrar. Se você já sabe qual é o teu dom, você sabe, pastor,
O meu dom é pregar. O meu dom é louvar, pastor. O meu dom é ser uma pessoa de oração. Pastor, o meu dom é evangelizar e ganhar almas para Jesus. Pastor, o meu dom é estar fazendo a vontade de Deus de uma forma que ninguém faz, evangelizando, ficar quietinho aqui no meu cantinho, mas eu consigo atrair pessoas fazendo dessa forma. Irmãos, eu não sei qual é o teu dom, mas o dom que Deus ele tem com você, você peça para que Ele venha te direcionar. Primeira coisa é você falar com o Espírito Santo. Segundo, comece se movendo em fé. Né? O dom, ele não é algo, irmãos, racional e prático racional. Ele é prático em fé. Né? Quando você se move pela fé, você talvez não sabe ainda, talvez você não sabe fazer muito bem, talvez tenham pessoas que sabem fazer melhor, mas você não vai olhar para isso, você vai olhar para aquilo que Deus tem para você como propósito. Então não espere o momento ideal para você começar, comece de onde você está hoje e com o que você tem, entende? Você não precisa aprender primeiro, vamos dizer assim, eu só vou começar a pregar quando eu tiver lido a Bíblia toda. Não, você começa a ler a Bíblia e começa. Você não precisa esperar ler a Bíblia toda para depois começar a pregar. Eu só vou começar a cantar quando eu terminar de fazer, né, isso aqui. Não, você começa a treinar e a cantar. E no processo, Deus vai te abençoando. Então, é movimento em fé, é prática, é você começar, você precisa começar, você não precisa esperar o momento ideal. Existem pessoas que estão esperando o momento ideal para fazer alguma coisa. Não, você não precisa esperar o momento ideal, você precisa começar. Começar de onde, pastor? Da onde você está, como você está, do que você tem, você precisa começar. Né? Tem pessoas, eu lembro, né, quando eu ainda muito jovem na igreja, e assim que eu completei 13 anos, na época, era na igreja que eu fazia parte, não podia usar bermuda naquela época, era uma época atrás, não podia usar bermuda. E eu lembro que quando eu fiz 13 anos, eu fui ser batizado na igreja. E quando eu passei pelo batismo, no outro dia eu já não podia mais usar bermuda. Como eu era criança ainda, pré-adolescente, eu só tinha bermuda e 2 calças. E aí, quando eu chego em casa, a minha avó falou assim, olha, meu filho, você não pode mais usar bermuda, agora você vai ter que usar calça. Naquela época era realmente proibido, irmãos. Né? Não tem muito tempo isso, mas era um período difícil. Logo depois, passando em uns 2, 3 anos, já foi liberado, o entendimento chegou, aí já foi liberado usar bermuda. Mas até então não podia. E ali eu tinha aquela dificuldade de ter apenas 2 calças e eu ia, né, fazendo aquele intercâmbio até que as calças foram aparecendo, né, foram comprando calças, minha mãe ali, minha avó, e ali daqui a pouco eu comecei a ter outras calças. Mas no começo eu só tinha 2 calças. O que eu quero dizer para você? Se eu esperasse ter as calças primeiro, para depois passar pelo batismo, talvez eu não seria batizado. Então você não precisa esperar para começar. Você precisa começar. E durante o seu processo, você vai alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida. Segundo, né, terceiro, envolva-se com a obra. Né? Sim, irmãos, sirva, pratique, ore com outras pessoas que oram, né? Ouça, ensine, busque ensinamento, pratica. O dom de Deus, irmão, se ativa no serviço, né? E não no isolamento. Grave isso, envolva-se na obra. Né? Você não pode se sentir melhor do que os outros, você precisa estar envolvido. Busque, irmãos, mentoria, busque discipulado, mentoria e discipulado. Né? Você vai buscar ali uma pessoa que sabe mais do que você. Faça isso dentro da sua igreja. Você tem aqui o nosso canal para poder estar fazendo isso. Você pode usar aqui o nosso canal para estar fazendo isso. Né? Nós temos aqui estudos bíblicos poderosos para poder estar lhe ativando espiritualmente. Você pode vir aqui, botar nos comentários, pedir um tema. Nós estaremos aqui, né, com o nosso coração disposto a estar falando para você sobre o tema, mas o que você não pode é se isolar.
Você precisa buscar essa mentoria, precisa buscar uma pessoa com entendimento para estar falando para você sobre algum assunto. Andar com Deus, irmãos, é muito importante. Acelera o processo quando nós estamos com o Espírito Santo. Você cresce espiritualmente. Alimente-se da palavra de Deus constantemente. Existem pessoas que só abrem a Bíblia quando estão na igreja, irmãos, para que o dom de Deus venha fluir na tua vida mais facilmente e que você possa ali conhecer a vontade de Deus sobre a tua vida. É necessário você estar constantemente abrindo a Bíblia Sagrada, buscando na palavra de Deus, para que assim você possa crescer espiritualmente, para que assim você possa desenvolver espiritualmente. Os dons espirituais, irmãos, elas não substituem o fruto do Espírito, não substitui. Mas você pode, irmãos, operar em dons e assim, irmãos, você ser imaturo espiritualmente. Talvez você nesse momento aí está imaturo espiritualmente, mas tem o dom, né? E Deus está operando em você o dom, mas você está imaturo. Aí o dom, irmãos, faz com que você cresça espiritualmente a partir do momento que você começa a buscar em Deus. Por isso que é importante esses passos aqui de cima, que eu acabei de falar para você, né? O dom revela o que você faz, o fruto revela quem você é. Então, o dom, né, vai mostrar para as pessoas o que você faz. E isso você pode ser imaturo, você pode estar no começo da sua trajetória, mas com o passar do tempo, quando começar a surgir os frutos, vai revelar quem você é. Gálatas, capítulo 5, versículo 22, vai dizer, ora, amor, alegria, paz, paciência, tudo isso é fruto do Espírito, a partir do momento que o Espírito Santo está dentro de você. Mas primeiro você precisa revelar o dom, aquilo que você faz na obra. O céu, irmãos, o céu, né, ele está esperando por você, para você se levantar. Agora, não confunda, tá? Isso é um cuidado que você tem que ter. Dons espirituais não substituem o fruto do Espírito, ou o fruto do Espírito não substitui os dons espirituais. O dom espiritual é aquilo que você faz. O fruto do Espírito é quem você é aquilo que você passa para as pessoas. Então, uma coisa não tem muito a ver com a outra, mas uma coisa faz com que a outra se torne possível. Quando você faz a obra, quando você usa os dons espirituais, com certeza você vai ter os frutos. Agora, o céu, ele está esperando você se levantar para que assim a obra de Deus possa ser completa na tua vida. Você não foi chamado para viver uma vida rasa. O Senhor te chamou para o profundo. Deus está te capacitando com os dons espirituais e o mundo precisa ver o dom de Deus sobre a tua vida. Se você ativar o dom na sua vida espiritual, a sua missão vai mudar, irmãos, para sempre. Você não será o mesmo. Primeiro livro de Pedro, capítulo 4, versículo 10, vai dizer assim, olha, cada um exerça o dom que recebeu para servir uns aos outros. Essa é a missão, irmãos. Deus tem um dom na tua vida, você precisa ativá-lo. E por mais simples que você acha que seja, ele faz falta, porque Deus deu para ser executado. Existem vidas que precisam ser alcançadas através do dom de Deus na tua vida. Desperte o dom que há em você, meu irmão. Em nome de Jesus. Que esta palavra, ela possa ficar aí, martelando na tua mente, na tua cabeça, que você possa entender, olha, eu preciso ativar o dom de Deus que há em mim. Eu preciso ativar o dom de Deus que está na minha vida. Eu preciso ativar esse dom. E aí, você vai ver a glória de Deus. Você vai ver a manifestação da glória de Deus sobre a tua vida. Fique com Deus. É essa palavra que eu quero deixar para você e que ela possa falar profundamente ao teu coração. Você já está em uma guerra e nem sabe disso, mas eu vou te mostrar aqui dentro da Bíblia como que nós podemos vencer esta guerra. Uma guerra espiritual invisível, a qual nós não podemos estar vendo fisicamente, mas nós sentimos em nosso corpo, em nosso espírito. A palavra do Senhor, no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 12, vai dizer assim, porque a nossa luta não é contra carne e sangue, mas contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Então você imagina só uma coisa, estamos em uma batalha que não é física, é espiritual.
E muitas vezes, esta batalha que é espiritual passa despercebido por conta de tudo que a gente está vivendo, por conta de tudo que a gente tem vivido. Nestes dias, as coisas fazem com que esta batalha espiritual fique invisível e achamos que muitas das lutas que a gente enfrenta é simplesmente coisa natural, coisa da vida. Mas eu vou te falar uma coisa: ignorar a guerra espiritual é perigoso. Então, ignorar essa guerra é perigoso, pois você pode estar correndo um grande risco. Você precisa estar atento aos ataques a qual o inimigo ele tem feito contra você. Muitos cristãos vivem como que estivessem em tempo de paz, quando na verdade nós estamos em um campo de batalha espiritual, estamos em uma guerra. E se você não perceber que está em uma guerra, você está desprotegido, você não se posiciona e você não resiste. 3 coisas que acontecem quando nós não percebemos a guerra espiritual a qual está diante de nós. Ou seja, quando você ignora a guerra. Quando você ignora a guerra, você não te protege, você não se protege da guerra, você não se posiciona, você não resiste à guerra. Porque a batalha que nós temos vivido, a primeira estratégia do inimigo é fazer você acreditar que esta batalha não existe, que são coisas naturais da vida. E muitas vezes o que você está ultrapassando aí, passando, esse processo que você está vivendo é uma guerra espiritual, é uma batalha. O mundo espiritual, meu irmão, ele é real. E se você não compreender isso, você vai passar por vários processos na vida. A Bíblia vai dizer no livro de Efésios, capítulo 6, versículo 13, diz assim, olha, portanto, tomai toda a armadura de Deus. A Bíblia não apresenta o mundo espiritual como uma metáfora. A Bíblia apresenta o mundo espiritual como uma realidade visível, ou melhor dizendo, uma realidade invisível. Tudo o que acontece no mundo espiritual, no mundo natural, começa no espiritual. Tudo começa no espiritual e você precisa estar protegido. Mas, pastor, como que eu vou estar me protegendo? Eu vou estar me protegendo com toda a armadura de Deus, como diz Efésios, capítulo 6, versículo 13. Agora, como que essa guerra se manifesta? Eu vou trazer aqui para você pontos essenciais para o teu entendimento, meu irmão. Pontos essenciais, fundamentais, vou dizer assim, para o seu entendimento. Por quê? A guerra espiritual ela se manifesta em pontos estratégicos na vida do ser humano. Primeiro, ataques mentais. O primeiro lugar onde o inimigo tenta para poder estar atacando uma pessoa espiritualmente é na mente. As dúvidas constantes, né? Pessoas que estão constantemente em dúvidas diante do seu ministério, da sua vida, dos seus relacionamentos, da sua vida conjugal. Irmãos, essas dúvidas que vêm diante do seu pensamento é uma guerra espiritual que você está vivendo aí. Pensamentos de derrota, desistência, né? Comparação, condenação que rouba a identidade de Cristo da sua vida. Ou seja, você está vivendo uma vida onde Cristo não está sendo o centro da tua vida. 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, a palavra do Senhor vai dizer assim, levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então, todo aquele pensamento que te tira da obediência a Cristo, meu irmão, tira, porque você precisa estar com a tua mente conectada com Cristo. Os ataques mentais têm levado muitas pessoas à depressão, à opressão, ficarem abatidas espiritualmente. E você precisa estar firme. Você precisa estar buscando mais e mais da presença de Deus. Você precisa estar verdadeiramente entregue ao Senhor. Outro ponto importante são os ataques espirituais. E quais são os ataques espirituais que a gente consegue enxergar aqui? Primeiro, frieza na oração, desânimo repentino, bloqueios na leitura da palavra, opressões noturnas ou sensações de peso espiritual. São coisas que nós precisamos estar atentos. Meu irmão, você está tendo frieza, você não consegue orar como você orava mais, e quando você ora,
você não tem uma oração fervorosa, você precisa estar atento. Isso é um ataque espiritual contra a tua vida. Desânimo repentino, cuidado com esse desânimo, cuidado com essa canseira espiritualmente falando. Você tem ânimo para tudo, mas quando fala para as coisas de Deus, bate um cansaço, desânimo, uma falta de vontade. Isso é um ataque espiritual. O inimigo está te atacando espiritualmente. Bloqueios quanto na leitura da palavra de Deus. Quando você lê, você não consegue entender, não consegue interpretar, não consegue entender o que a palavra do Senhor está dizendo para você. E opressões noturnas, né? Você perde o sono, fica ali as madrugadas acordado, cuidado, né? Isso é um ataque espiritual. Outro ponto importante, irmãos, ataques emocionais e circunstanciais, sabe? Confusões frequentes em relacionamento, repetições de padrões de destruição como vício, culpa, medo, né? O inimigo está aí, ciclos de estagnação, mesmo com muito esforço, você está se sentindo estagnado, as coisas não andam, não funcionam, você não consegue evoluir em nada. Essas características que eu trouxe aqui para você são características de uma pessoa que está sofrendo ataques do maligno, do inimigo. Você precisa estar atento, você precisa agir, entender que há uma batalha espiritual e no campo espiritual você precisa estar firme para poder você vencer, para você alcançar aquilo que Deus tem para a tua vida. O inimigo, ele age em silêncio para roubar, para tentar tirar aquilo que você tem em segredo. A Bíblia Sagrada vai dizer no livro de João, capítulo 10, versículo 10, o ladrão vem senão a roubar, matar e destruir. Olha só os pontos a qual o inimigo da nossa vida, ele age. O diabo, ele não quer que você perceba que você está em guerra, porque o soldado, ele que está desativado, são facilmente vencidos. Então, se você não estiver na presença, clamando, buscando, caminhando, fazendo aquilo que Deus nos orienta a estarmos fazendo, você é facilmente destruído, porque você está desativado, desviado do propósito, você desistiu, mas você precisa o quê? Se posicionar. E a tua pergunta pode ser, pastor, como que eu posso me posicionar nessa guerra espiritual? Primeira coisa que eu vou trazer aqui para você, presta muita atenção nisso, para que você possa se posicionar nesta guerra espiritual a qual você se encontra, você precisa reconhecer a existência da batalha. Como que você vai vencer se você não reconhece que de fato você está vivendo uma batalha espiritual? Então pare de tratar as lutas espirituais como apenas coisas naturais da vida, não são coisas naturais. Você está em uma batalha espiritual, você está numa guerra espiritual, e essa guerra nós só vencemos a partir do momento que nós compreendemos que estamos na guerra. Então você precisa entender, olha, eu estou vivendo uma batalha espiritual e eu preciso vencer esta batalha espiritual. Só vencerei a batalha espiritual se de fato entender que eu estou na batalha espiritual. Então as coisas que estão acontecendo com você hoje não são coisas naturais da vida. Você precisa compreender isso, você precisa da ajuda de Deus. Segundo, e aí eu digo a questão da ajuda de Deus, de que forma? Vestindo as armaduras de Deus. Efésios capítulo 6, versículo 14 a 17, vai estar trazendo para a gente as armaduras de Deus. E quais são as armaduras de Deus, pastor? Primeiro, a verdade, que é o cinto. Segundo, a justiça, a couraça. Terceiro, o evangelho, os calçados. Quarto, a fé, que é o escudo. Quinto, a salvação, que é o capacete. Sexto, a palavra, que é a espada. Você precisa estar com essas armaduras para que você possa vencer aquilo que o inimigo, a palavra do Senhor vai dizer, resistir o diabo, ele fugirá de vós, mas quando? Quando você estiver com as armaduras espirituais. Terceiro, mantenha-se vigilante em oração. A Bíblia vai dizer assim, olha, orai sem cessar. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 17. Permaneça firme em Cristo, meu irmão. Não tire, aquele fogo que a Bíblia vai dizer assim, olha, o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Então, não desative isso da tua vida, uma vida de oração, permaneça em Cristo, porque quem está com Cristo vence, mesmo quando sente a pressão. A luta pode estar diante de você, mas se você está com Cristo, você sabe que já é mais do que vencedor, porque Jesus Cristo venceu.
Mas, pastor, eu não queria. Como que eu posso? Meu irmão, não é o que você quer de verdade. Você não quer servir a Cristo, então você precisa entender que se você está com Cristo, você já está em guerra. Exatamente. Se você já está em Cristo, você já está em guerra. A salvação te colocou do lado certo da batalha. Quando você aceita Jesus, você aceita a salvação em Cristo Jesus. Mas, ao mesmo tempo, você está do lado de Cristo nesta batalha. Isso pode te colocar na mira do inimigo, mas eu tenho uma boa notícia para você. João, capítulo 4, versículo 4, primeiro livro de João, capítulo 4, versículo 4. A palavra do Senhor vai dizer assim, olha, maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Fique com esta palavra para a tua vida hoje. Maior é o que está em vós do que o que está no mundo. A realidade é que estamos em uma guerra espiritual. E nesta guerra nós só venceremos se de fato colocarmos o Senhor Jesus Cristo como aquele que é o centro da nossa vida. E se Cristo é o centro da nossa vida, nós venceremos as batalhas, seja ela qual for. E ainda que o inimigo te coloque como na mira, você já sabe que é mais do que vitorioso em Cristo Jesus. Porque 1 João, capítulo 4, versículo 4 diz que maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Que Deus te abençoe. Que esta palavra possa falar profundamente ao teu coração. E até o nosso próximo vídeo, se assim o Senhor nos permitir. Antes de Deus te usar, o inimigo tentará esses ataques contra você. Livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1, da palavra do Senhor, a palavra de Deus vai dizer assim, se você tem a tua Bíblia, pegue ela aí e acompanha comigo esse texto, que você vai ter aqui uma revelação da parte de Deus profunda e poderosa para o teu crescimento espiritual. Diz assim, Mateus, capítulo 4, versículo 1. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. O ataque, irmãos, ele sempre vem antes do avanço. Antes de você ter um crescimento espiritual, o inimigo ele vai tentar impedir e você precisa tomar muito cuidado para não dar crédito ou liberdade para que o inimigo venha estar tentando, de fato, lhe paralisar. Talvez você já vai encontrar em você, a partir deste estudo de hoje, alguns sintomas de que o inimigo está, de fato, tentando contra a tua vida. E eu estarei trazendo aqui para você como se prevenir e como você está vencendo os ataques do diabo. O ataque sempre vem antes do avanço. Isso é certeiro, é certo. Sempre Deus, ele vem levantar alguém, porém, antes do levante do Senhor, antes de Deus promover alguém, o inimigo tentará impedir este avanço, lançando cansaço, frieza, desânimo, falta de vontade de buscar a presença de Deus. Ele não teme quem está parado, por isso ele quer a todo momento paralisar as pessoas. Aí você pode dizer, por que o inimigo não toca em fulano de tal, não tenta contra o outro irmãozinho? Não, ele não tenta contra quem está paralisado, ele vai contra aquele que tem um chamado, aquele que está ativo. Ele teme aqueles que ouviram o chamado de Deus e estão obedientes a este chamado, estão prestes a cumprir o propósito, porque ele quer paralisar essas pessoas. Quando nós olhamos para dentro desse texto que nós acabamos de ler, no livro de Mateus, capítulo 4, versículo 1, a palavra do Senhor vai falar a respeito da tentação de Jesus. E aqui nós encontramos algumas coisas interessantes. Primeiro, um padrão espiritual. Antes de iniciar o ministério, Jesus ele foi levado ao deserto para ser tentado. Ali, o diabo ele tentou minar a identidade de Jesus. O diabo ele tentou minar a fé de Jesus. O diabo ele tentou minar a obediência de Jesus. E aqui, grave bem isso, se você puder anotar, anote. Uma das coisas que o inimigo vai tentar fazer é acabar com a identidade.
Todas as pessoas que têm um chamado da parte de Deus estão prestes a alcançar o seu objetivo, o seu propósito na presença do Senhor. A primeira coisa que o inimigo vai tentar fazer é acabar com a identidade desta pessoa, acabar com a identidade dela para que ela não venha de fato exercer o seu chamado ou ficar desacreditada diante das pessoas. A segunda coisa, ele vai tentar contra a fé, abater você espiritualmente, para que você venha se sentir enfraquecido, desistir do propósito. E a última coisa, ele tenta contra a sua obediência, faz com que você se torne uma pessoa desobediente à voz de Deus, a ponto de não dar crédito àquilo que a palavra de Deus te orienta a estar fazendo. Então, um padrão espiritual do ataque do inimigo contra a vida daqueles que buscam é atacar contra a identidade, atacar contra a fé e atacar contra a sua obediência ao Senhor. Isso revela uma coisa: quanto maior o propósito, mais intensa será a sua aprovação. Eu quero trazer aqui 3 principais ataques do inimigo antes de você ser usado por Deus. E eu já falei aqui, Mateus capítulo 4, versículo 3 e o versículo 6, né? Uma das coisas que Satanás, o diabo, ele tentou contra Jesus foi contra a identidade. De que maneira? Se és o Filho de Deus, colocou a questão de ser filho de Deus em dúvida, né? Colocou ali dentro da conversa, do diálogo, a dúvida se Cristo de fato era o Filho de Deus, sabendo ele que Cristo era o Filho de Deus. Isso representa, meu irmão, que todas as vezes quando o inimigo se levantar contra a tua vida, uma das primeiras coisas que ele vai tentar contra você é contra a tua identidade, contra quem você é de fato, e aquilo que você tem a viver diante da presença de Deus. O inimigo vai tentar a todo momento contra essa identidade que Deus colocou dentro de você. O diabo, ele vai tentar fazer você duvidar de que Deus de fato está em você, de que o Senhor está para te ajudar. Ele planta dentro das pessoas uma insegurança com comparação e síndrome de inferioridade. Cuidado, meu irmão. Essas questões a qual estou trazendo aqui para você são sérias e, ultimamente, o inimigo tem tentado de várias maneiras, de várias formas, para tentar impedir o agir de Deus sobre a vida dos seus filhos, sobre a vida dos servos dele. Então, o inimigo tenta levando insegurança, comparação, inferioridade, cuidado, dúvida, tudo isso no âmbito da identidade, né? Você não se conhece, você não se coloca como uma pessoa capaz. Isso é um ataque do inimigo. O inimigo está te atacando, você precisa ter cuidado com os ataques do inimigo. A segunda coisa que nós podemos identificar é ataque à sua fé. Mateus capítulo 4, versículo 3, ele fala assim, olha, mande que essas pedras se tornem em pães. Jesus não tinha necessidade de transformar aquelas pedras em pães, mas ele ali estava tentando contra a fé de Jesus. Quantas vezes a tua fé não é tentada? Quantas vezes o fato de você estar passando alguns processos na sua vida, as pessoas olham e falam, mas você não é servo de Deus? Você não serve ao Senhor? Você não serve o Deus Altíssimo? Por que você está passando por essa luta, meu irmão? Você está passando por essa luta porque faz parte do processo, faz parte da sua vida como cristão, enfrentar lutas, provações, dificuldades. Agora, cuidado, tudo que o inimigo tenta é tentar enfraquecer a sua fé. O inimigo vai tentar fazer você agir fora da vontade de Deus só para demonstrar que de verdade você é usado por Deus. E você precisa olhar, você precisa ver, olha, o poder de Deus não é só para suprir as minhas necessidades ou o meu querer, mas o poder de Deus é a transformação. Deus me usa para transformar outra pessoa. Se não for, irmãos, como propósito de ver uma transformação, uma mudança ou para a glória de Deus, não há motivo pelo qual Deus está fazendo. Deus ele faz porque é para a glória do nome dele na nossa vida. O inimigo ele tenta, irmãos, empurrar a resolver as coisas da forma carnal, com pressa, sem direção do alto, né? Para que você venha tentar demonstrar para as pessoas que você é, que você pode, que você tem. Esse é um ataque do inimigo, abalar a fé espiritual das pessoas, levando as pessoas a ficarem desacreditadas e perderem a fé.
Outra, irmãos, e essa daqui é uma das coisas que o inimigo tem um maior êxodo nesses últimos dias, que é ataque contra a obediência. Olha só o que ele diz, olha, tudo isso te darei, se prostrando me adorares. Mateus capítulo 4, versículo 9. O que o diabo falou para o nosso Senhor Jesus Cristo. O diabo quer que nós venhamos negociar princípios. Nós não podemos negociar princípios. A igreja não é formada, irmãos, por emoções. A igreja é formada por princípios. Enquanto nós negociamos princípios, nós perdemos o propósito. E se nós não entendermos isso o mais rápido possível, aonde vai parar a igreja de Cristo Jesus? Tome cuidado. Você não pode negociar os seus princípios. Você não pode negociar quem você é. Você não pode deixar de ser quem você é por conta de algo que alguém está falando de você. Não importa quem esteja falando a seu respeito, apenas mantenha o seu princípio, não se venda, não entre em corrupções, simplesmente para que você venha a ser aceito por alguns, mas que você possa permanecendo, sendo quem você é. Os seus princípios, eles não podem mudar. Deus te prometeu, Ele que vai cumprir. Você não precisa negociar os seus princípios. Espera o tempo de Deus. O Senhor, Ele não oferece coisas fáceis com atalhos. O Senhor oferece você coisas com preços eternos. Entende isso, meu irmão? Grave isso aí. O Senhor não oferece atalhos e coisas fáceis. O Senhor te oferece coisas com preço eterno. Ou seja, que o sangue que foi pago na cruz do Calvário, ele teve um preço. E o preço foi a sua vida. Outro ataque que o inimigo tem utilizado nesses últimos dias é a nossa mente. Deus, Ele está contigo, creia nisso. O inimigo leva a todo instante a dúvida no coração, para que as pessoas venham não entender que a luta ela vem, a tribulação ela vem, mas os nossos pensamentos precisam estar em Cristo Jesus. O Senhor não te abandonou, mas o inimigo lança a todo momento pensamento de desistência. O inimigo lança a todo momento sentimento de abandono. O inimigo lança a todo momento dúvidas persistentes no coração. Meu irmão, se você está sofrendo essas coisas, se você está sentindo esses sentimentos que eu acabei de falar aqui, tenha certeza, você está sofrendo um ataque na sua mente pelo inimigo. Ele está lutando contra você, para levar você à desistência, para fazer com que você venha abandonar tudo, para fazer com que você venha desistir dos projetos de Deus sobre a tua vida. No livro de 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 5, a palavra do Senhor vai dizer assim, olha, lançando fora todo pensamento que se levanta contra o conhecimento de Deus, meu irmão, tudo aquilo que está dentro do meu pensamento, da minha cabeça, que vem contra os desígnios e as vontades de Deus para com a minha vida, eu tenho que lançar fora. Por que o diabo ataca antes do uso de Deus? Primeiro, porque ele percebeu que se você ainda não está sendo dentro do propósito, quando você estiver lá, ele sabe o tamanho do teu potencial. Ele sabe o tamanho do potencial que Deus ele tem depositado sobre você. Segundo, ele teme o que você pode se tornar se permanecer firme na presença de Deus. E terceiro, ele quer que você desista antes de começar, porque se você começar, você estiver ali dentro do propósito e não abrir mão de estar dentro do propósito, ele não vai ter como terminar a obra. Agora, o que fazer, irmãos? Essa talvez é a questão toda, o que você de fato quer saber. O que eu devo fazer quando eu estiver sob ataque? Eu percebi, pastor, eu estou sofrendo um ataque do inimigo, ele está se levantando contra mim, e eu não estou conseguindo me posicionar. O que eu devo fazer? Primeiro, lembre-se de quem você é. Meu irmão, lembre-se de quem você é. Jesus, ele deixa isso claro. Jesus, ele mostra que antes do Senhor Jesus ir ao deserto, Mateus capítulo 3, versículo 17, diz assim, este é meu filho amado. Quem você é, meu irmão? Quem você é na presença de Deus? Lembre-se, aleluia, da onde Deus te tirou, a obra que Ele já tem feito e o que Ele está fazendo. Essa mensagem de hoje aqui é para você, está se sentindo fraco espiritualmente, cansado, abatido, pensando em desistir. Eu digo para você, você está sofrendo um ataque, mas você precisa lembrar de quem que você é.
Segundo, use a palavra como a tua arma principal de defesa. Jesus utilizou as Escrituras, ele diz assim, olha, está escrito, meu irmão, está escrito. A palavra de Deus é a nossa arma de defesa contra os ataques mentais, físicos, espirituais do inimigo. Se você está sofrendo ataques, você precisa confiar na palavra, você precisa acreditar na palavra, você precisa crer nesta palavra, pois somente na palavra que você vai alcançar a vitória que você almeja da parte de Deus. Então use a palavra, você precisa usar a palavra. Terceiro, não negocie princípios, não negocie a sua obediência, não negocie fundamentos, aonde você está estruturado. Se você está estruturado na Bíblia, você não pode abrir mão de acreditar nela. A palavra do Senhor, ela te dá autoridade. Dentro da Bíblia nós alcançamos autoridade. A obediência à palavra de Deus, ela libera autoridade para que você venha vencer os desertos que possam aparecer diante de você. O Senhor, ele começa a obra com poder sobre a tua vida a partir do momento que você não negocia os seus princípios, você não negocia quem você é para agradar, mas você é de fato quem você é, porque você acredita na palavra de Deus e a palavra te dá autonomia e autoridade para entender que você em Cristo Jesus, você é mais do que vencedor. E o último, você precisa permanecer firme no deserto. O deserto não é para sempre. Você está nele de passagem. Você precisa compreender que é passagem, não é estadia. Existem pessoas que estão há anos no deserto porque não compreenderam ainda que deserto não é lugar para se morar, deserto é lugar para estar de passagem. Você está passando pelo processo, você está passando pelo deserto, mas aí não é a tua moradia. Mateus capítulo 4, versículo 11, a palavra do Senhor vai dizer assim, olha, então o diabo o deixou e os anjos o serviram. Ei, meu irmão, se você permanecer firme no Senhor e na palavra do Senhor, acreditando no propósito do Senhor sobre a tua vida, o deserto vai passar, a luta vai passar, o processo vai passar e você vai alcançar a sua vitória, porque a luta é um sinal de que Deus está perto de te usar. Se você está enfrentando batalhas, se você está desanimado, se você está sentindo um cansaço espiritual, eu quero te dizer, este é um sinal poderoso de que Deus está prestes a te usar e você não pode abrir mão do teu chamado, do propósito de Deus sobre a tua vida. E eu quero deixar aqui um último versículo para você e grave bem isso. Aleluia, glória a Jesus. Tiago, capítulo 4, versículo 7, a palavra do Senhor vai dizer, resisti o diabo e ele fugirá de vós. Aleluia, antes de Deus te usar, o diabo pode tentar te parar, mas ele não vai conseguir, porque você vai estar permanecendo em Cristo Jesus. E se você acredita nesta palavra, diga, eu creio, eu tomo posse em nome de Jesus. Fique com esta palavra hoje. Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Até a nossa próxima palavra, em nome de Jesus.